Quem você acha mais bonito? Esse modelo espanhol ou o Valmar, o baterista do Chiclete com Banana? A resposta pode parecer óbvia, mas o que faz com que um seja mais bonito do que o outro? Se você prestar bastante atenção, eles até que são bem parecidos. A pele, o nariz, os olhos, o cabelo são semelhantes, mas mesmo assim, um deles tem muito mais beleza do que o outro. E por quê? O que torna uma pessoa bonita? E o que é beleza? Beleza é tudo aquilo que causa uma sensação de prazer ou admiração através dos sentidos. Pode ser uma música, uma paisagem, uma poesia, um movimento ou, nesse caso, uma pessoa. Quando você observa alguém, o seu cérebro avalia uma série de fatores para decidir se aquele indivíduo é bonito ou não. Podemos dividir esses fatores em duas categorias. A primeira é a dos fatores inconscientes, que são características visuais que o nosso cérebro busca em uma pessoa sem que a gente perceba, como por exemplo, a simetria, que é a harmonia e proporção entre os diversos elementos do seu corpo. O ideal é que ao se dividir um rosto no meio, as duas metades sejam semelhantes entre si. A simetria sempre foi um dos grandes fundamentos da beleza, e a humanidade sabe disso há séculos. Mesmo há milhares de anos atrás, em civilizações, culturas e povos diferentes, havia um grande cuidado em garantir a simetria naquilo que fazíamos, nas construções, esculturas, armas, decorações. E foi pensando no princípio da simetria que o cirurgião Stephen McQuarrie se lançou numa busca para tentar descobrir como seria um rosto perfeito, que fosse devidamente simétrico. E para isso, ele desenvolveu a máscara de Phi, que usa a proporção áurea para criar as medidas de um rosto ideal. O mais surpreendente é que essa máscara servia para ambos os sexos e para pessoas de culturas e etnias diferentes. Apesar de não ser 100% precisa, em muitos casos, quanto mais próximo da máscara de Phi, mais bonita é aquela pessoa. E de modo geral, quanto mais proporcional for o seu rosto, mais belo ele será. E a explicação mais provável para isso é a de que corpos simétricos são um grande indicativo de saúde. Na natureza, a ausência de simetria está muitas vezes relacionada a doenças, infecções, deformações ou deficiências. E, portanto, ao observar um rosto simétrico, o nosso cérebro conclui que está diante de um indivíduo saudável, capaz de gerar filhos com maior probabilidade de sobrevivência. E por isso, sentimos atração. Como pode perceber, se removermos a simetria, a beleza é seriamente prejudicada. Entretanto, a moça continua bonita, o que nos leva ao próximo fator, o rosto médio. Em 1878, o cientista Francis Galton resolveu fazer um experimento. Ele queria descobrir se havia uma maneira de identificar um criminoso apenas pela aparência, e para isso, ele tirou fotos de diversos criminosos e juntou cada uma delas para formar uma única imagem, na esperança de encontrar o rosto padrão de uma pessoa perversa. Mas para sua surpresa, o resultado foi o rosto de um homem bonito. Muitos anos depois, cientistas obtiveram o mesmo resultado ao unir fotos de diversos indivíduos para formar uma única imagem. E essa mistura era sempre mais bonita do que qualquer um dos rostos separados, pois ao combinar os traços de tantas pessoas, o resultado acabava sendo um rosto médio, já que qualquer elemento que se destacasse acabava sendo anulado pelas outras imagens. O que resultou num rosto que tinha elementos que não eram nem grandes demais e nem pequenos demais, nem muito grossos e nem muito finos, sem nenhum traço que chamasse muita atenção. Aquele era um rosto que trazia a média de todas as características daquele grupo, e de alguma forma isso o tornava bonito. O que pode parecer muito estranho, já que geralmente a beleza é considerada uma qualidade rara, da qual apenas uma pequena parcela da população dá a sorte de ter. Então, por que um rosto médio seria bonito? Existem duas explicações para isso. A primeira é a de que quanto mais traços comuns o seu rosto possuir, maiores são as chances de que as outras pessoas sintam familiaridade com a sua aparência. É mais provável que você tenha alguma característica em comum com algum amigo ou familiar daquela pessoa. E isso naturalmente faz com que a sua aparência seja associada com coisas boas e, portanto,
mais atraente. A segunda explicação se deve à coinofilia, que é uma teoria evolutiva que sugere que os humanos e outros animais tendem a preferir indivíduos que apresentem um mínimo de características anormais. Qualquer coisa que desvie muito do padrão geralmente é visto como um risco pelo cérebro, já que é impossível dizer se aquela característica pode ser um defeito que prejudica as chances de sobrevivência dos descendentes. A seleção natural faz com que as características vantajosas de um indivíduo sejam perpetuadas e se tornem cada vez mais comuns. E sendo assim, o nosso cérebro prefere fazer a aposta mais segura e nos estimula a buscar parceiros que não sejam muito diferentes da maioria. Talvez seja por isso que a gente repara tanto quando alguém tem um nariz muito grande, uma mancha de nascença ou qualquer coisa que fuja do comum, fazendo com que muitas vezes a aparência de uma pessoa seja seriamente prejudicada apenas por ter um único detalhe que chama a atenção. E como se tudo isso já não fosse complexo o bastante, o nosso subconsciente avalia um terceiro fator: os hormônios. Os hormônios são substâncias produzidas naturalmente pelo nosso corpo que estão ligadas ao desenvolvimento de diversas características, tanto de homens quanto de mulheres. E o nosso cérebro usa essas características para avaliar se um indivíduo está em condições ideais para a procriação. A beleza feminina, por exemplo, está diretamente vinculada ao estrogênio, que é responsável por elementos que indicam juventude e fertilidade na mulher. O cérebro masculino é naturalmente condicionado a buscar parceiras que estejam no ápice da fertilidade e que possam sustentar uma gravidez. E duas características que indicam isso estão nos peitos e no quadril. Peitos bem desenvolvidos e um quadril largo são indícios de que aquela mulher está com o corpo amadurecido e tem mais chances de ter uma gravidez saudável e sem complicações. O mesmo acontece com a bunda. Segundo alguns estudos, a atração masculina por uma bunda mais empinada pode também ser evolutiva, já que essa angulação maior na coluna faz com que as mulheres tenham mais facilidade para suportar o peso da barriga durante a gravidez. O rosto também tem um importante papel nesse processo, pois serve para indicar se a mulher está na idade certa para a gestação. Um rosto infantil pode indicar que ela não está madura o bastante, e por isso não é atrativo. E ao captar todos esses sinais, o cérebro masculino avalia se está ou não diante de uma mulher fértil, que possa dar conta de uma gravidez e cuidar de seus filhos. E se ela for aprovada, nós sentimos atração. Já a beleza masculina está diretamente atrelada à testosterona, que é responsável por características que indicam força e virilidade. O cérebro feminino é condicionado a buscar parceiros que sejam capazes de proteger e prover para ela e para os filhos. É por isso que as mulheres costumam sentir atração por características como ombros largos, voz grossa, músculos desenvolvidos, mandíbula bem definida e altura elevada. A preferência é por homens que tenham em média 21 centímetros a mais do que elas. Essas características, além de serem indícios de saúde e competência física, também indicam que aquele homem possui uma boa genética e níveis elevados de testosterona, o que aumenta sua capacidade reprodutiva e, consequentemente, o torna mais bonito. Em resumo, quando você olha para o sexo oposto, o seu cérebro procura avaliar se aquela pessoa é saudável, fértil e qualificada para gerar bons descendentes e garantir a sobrevivência deles. Entretanto, esse cálculo não é feito apenas pelo nosso subconsciente. Cada um de nós tem seu próprio gosto com base na sua personalidade e no contexto social em que vive, o que nos leva à segunda categoria de fatores, os fatores conscientes, que são características que apontam um atributo negativo ou positivo para aquela pessoa, coisas que desejamos ter ou evitar em nossas vidas. O mais curioso é que essas características variam de acordo com a época e com a cultura de cada país. No Brasil, por exemplo, uma pele bronzeada é sinal de que aquela pessoa pode se dar ao luxo de ter momentos de lazer ao ar livre. Vai para a praia, para o clube, faz trilha, etc. Entretanto, em certos países da Ásia, ocorre justamente o contrário. Lá, a pele morena está diretamente associada com aqueles que trabalham no campo e, consequentemente, com pessoas mais pobres. E por isso, existe uma grande preocupação, especialmente nas mulheres, em manter a pele o mais branca possível. Na China, por exemplo, é comum encontrar pessoas usando máscaras na praia para evitar o bronzeamento.
Hoje em dia, um corpo malhado e bem definido indica que aquela pessoa, além de ter muito cuidado com a sua aparência, também deve ser bem-sucedida, já que possui o tempo e os recursos necessários para alcançar esse visual. Enquanto que o corpo gordo é diretamente associado com pessoas desleixadas e muitas vezes pobres, pois não possuem tempo ou dinheiro para ter uma boa alimentação e frequentar uma academia. Entretanto, alguns séculos atrás, era justamente o contrário. No passado, a comida era muito mais escassa e não haviam alimentos ultraprocessados ou com hiperconcentração de açúcar como nos dias de hoje. E por isso, eram poucos os que conseguiam se alimentar de maneira apropriada. E em sua maioria, as pessoas ganhavam a vida com trabalhos manuais exaustivos, o que fazia com que grande parte da população tivesse corpos magros e músculos desenvolvidos. E sendo assim, em certas culturas no passado, o que era considerado belo eram os corpos flácidos, sem definição muscular e com sobrepeso, pois eram indicativos de que aquela pessoa tinha dinheiro para se alimentar à vontade. O corpo sedentário sinalizava que o indivíduo não exercia nenhum trabalho manual e provavelmente tinha empregados à sua disposição para suprir todas as suas necessidades e, portanto, era atraente. E mesmo sendo diferente, dependendo do lugar e da época, sempre houveram aqueles que eram considerados mais bonitos do que os outros. E muitas vezes, essa busca pela beleza gerou práticas terríveis ao redor do mundo. Até o século XX, era muito comum na China a prática do pé de lótus, em que meninas tinham seus pés amarrados e quebrados ainda na infância para que ficassem finos e pontudos para caber no sapato de lótus. A prática começou na elite chinesa e, posteriormente, se espalhou para as camadas mais pobres da sociedade. O pé de lótus era visto como um sinal de status e beleza feminina, e durante o século XIX, cerca de 50% das mulheres na China seguiam esse costume. Entretanto, além de ser extremamente doloroso, essa prática destruía os pés das mulheres, o que prejudicava seriamente a sua locomoção, deixando sequelas para a vida inteira. Já entre os Padawan, são consideradas bonitas as mulheres que têm um pescoço longo, e por isso existe o costume de usar anéis de metal no pescoço para tentar forçar esse alongamento. Essa prática começa antes mesmo da menina atingir a puberdade, e o conjunto de anéis pode chegar a pesar 5 quilos. Isso tudo pode parecer bem arcaico e absurdo, mas esses comportamentos não são muito diferentes do que fazemos nos dias de hoje. Todos os anos, a indústria da estética fatura bilhões oferecendo todo tipo de procedimento invasivo e perigoso, tais como implantes, reconstrução da face, redução de órgãos, tratamentos de pele e até mesmo quebrar as pernas para ganhar altura. Mas aqueles que se submetem a esses tipos de procedimento não querem apenas melhorar seu reflexo no espelho. Essa busca vai muito além da vaidade. Existe uma vantagem bioquímica por trás da beleza. O simples ato de olhar para uma pessoa bonita ativa no seu cérebro regiões responsáveis pelas sensações de prazer e recompensa, o que pode fazer com que você sinta mais simpatia por aquela pessoa. Ao que tudo indica, o cérebro humano associa tudo que é belo como sendo bom, o que explica o fato de pessoas bonitas desfrutarem de tantas vantagens na sociedade. A beleza pode te ajudar a conseguir um emprego, um salário melhor, ser bem recebido, ser mais respeitado e até fazer você parecer mais competente do que realmente é. O político Brigadeiro Eduardo Gomes concorreu à presidência da República usando o seguinte slogan: "Vote no Brigadeiro, que é bonito e solteiro." A beleza pode até mesmo amenizar seus erros, como foi o caso de Friné. Friné era uma linda cortesã grega, e devido à sua beleza extraordinária, ela conseguiu superar suas origens humildes e se tornou uma das mulheres mais ricas da Grécia. Até que um dia, Friné foi acusada de blasfêmia, o que era um delito muito grave, e Hipérides, que era um de seus amantes, ficou encarregado de fazer a defesa da moça. Entretanto, as acusações eram seríssimas, e ela poderia ser condenada à pena de morte. E seu amante não estava conseguindo convencer o júri. E então, em um ato de desespero, Hipérides rasgou as roupas de Friné e expôs o seu corpo nu para todo o júri, dizendo que aquele corpo era tão perfeito que só poderia ter sido feito pelos deuses, e seria um desrespeito privar o mundo daquela obra divina.
E assim, Friné foi absolvida e o discurso de Hipérides se tornou um dos mais admirados na antiguidade. E, infelizmente, o outro lado da moeda também acontece. Pessoas feias muitas vezes são tratadas como se fossem burras, pobres, incompetentes, sem educação e até maldosas. É por isso que em filmes, séries e desenhos, o mocinho é geralmente representado por uma figura bonita com um corpo atlético, enquanto que o vilão costuma ser feio, mal cuidado e muitas vezes deformado. A própria palavra vilão tem origem discriminatória. O termo vem do latim villanum, que era como se chamava aqueles que moravam em vilas. Posteriormente, o termo passou a ser usado de forma pejorativa para se referir aos plebeus, que eram vistos como burros e desagradáveis. Mas caso você tenha dado o azar de nascer com uma aparência não muito atraente, não é o fim do mundo. É claro que a beleza é um fator fundamental, mas não é o único que vai decidir a forma que as pessoas te tratam ou com quem você vai se relacionar. A beleza é apenas a primeira impressão, e a sua personalidade também tem um peso enorme nessa conta. Se você não pode ser atraente com seu rosto, tente ser atraente com seu corpo, com seu cheiro, com seu caráter, com seu senso de humor, com seu carinho. Mostre que você tem muito mais a oferecer do que a sua aparência. E apesar de toda essa questão biológica por trás, a beleza também é um gosto pessoal. E existem pessoas que se atraem por todo tipo de rosto e por todo tipo de corpo. E muitas vezes, a falta de beleza pode ser corrigida com um simples corte de cabelo, um estilo de roupa, um bronzeado, com hábitos mais saudáveis ou se inscrevendo no canal. A gente ainda não bateu a meta dos 10 milhões de inscritos, então a sua ajuda é fundamental. E é isso. Até a próxima.